por volta do ano 62 depois de Cristo. Assim está escrito: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é fundamental saber a importância pela qual Paulo escreveu essa carta, essa epístola, mas primeiro eu gostaria de apresentar aos irmãos o que é uma epístola neotestamentária. A palavra epístola no grego apresenta 29 ocorrências desse termo, e a palavra epístola no mundo greco-romano ela tem a designação tanto de ser uma correspondência de cunho formal, como também de uma realidade informal. A gente vai apresentar a forma como, de fato, esse documento era muito recorrente naqueles dias, e baseado nisso, já nesse breve introito, e a gente vai começar a analisar o seguinte: a epístola, ela a priori, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 15, do versículo 23 ao 30, nos descreve que a igreja de Jerusalém foi feito um concílio por volta do ano 49 depois de Cristo, e nesse concílio foi escrita uma carta por parte dos apóstolos, segundo o relato do versículo 23, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Era assim que se escrevia uma epístola no primeiro século. Primeiro se apresentava aquele que estava entregando, aquele que estava escrevendo a carta, o destinatário estaria recebendo a carta, né? E o emissor, ele estaria fazendo uma saudação a essa carta. Uma coisa interessante é que, de fato, essa carta, essa epístola, ela é formal, pelo fato de Atos capítulo 16, a partir do versículo 4, nos descrever que se tratava da decisão dos anciãos e apóstolos em Jerusalém. E essa decisão, essa palavra grega dogmata, as 5 ocorrências que ela aparece no Novo Testamento, se trata de um documento, dentre as 4 dessas 5 ocorrências, um documento como decreto do imperador. Então, de fato, essa carta apostólica, a primeira dentre muitas outras cartas que obviamente foram escritas, ela foi escrita com a finalidade de apresentar um documento formal, de cunho doutrinário, obviamente de uma realidade prática para a igreja do primeiro século. E essa carta foi escrita com a finalidade de definir a verdade doutrinária, de definir a teologia da igreja, pois após a primeira viagem missionária, que obviamente começou lá por volta do ano 48, 49 depois de Cristo, lá saindo da igreja de Antioquia, em Atos 13, teve um problema. O problema é que o problema que havia, de fato, era que alguns dentre a seita dos fariseus, que havia se convertido ao cristianismo, havia defendido que se algum dentre aqueles irmãos não se circuncidasse, não guardasse a lei de Moisés, não poderia ser salvos. Eles queriam agregar alguma coisa a mais sobre a salvação já realizada por Cristo Jesus. Obviamente, nada se pode agregar à obra vicária de Cristo, à obra que ele realizou naquele momento. Quando a gente observa esse fato, o apóstolo Paulo vai dizer que não, que as igrejas gentílicas foram salvas por puramente graça. E a partir daquele momento eles vão descrever todo o relato do acontecimento da primeira viagem missionária. E a partir daquele relato eles vão descrever o que de fato aconteceu somente pelo poder da graça, conforme Paulo sempre defendeu em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Era a teologia paulina, era o que ele defendia, o que ele apresentou também de forma muito profunda na epístola que ele escreveu aos Romanos. Aqui a gente começa a entender que a carta, a epístola, segundo narrado em Atos capítulo 15, do versículo 23 ao 30, é de fato um documento formal. Um outro texto também é Atos capítulo 23, a partir do versículo 25, também vai apresentar a epístola como de fato sendo um documento formal. E aqui a gente começa a analisar a partir do versículo 25,
que se trata de um documento que não tem como contestar a sua formalidade, porque se tratava de um prisioneiro que, no caso, era o apóstolo Paulo. Atos 23, 25 está escrito: e o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Era assim que acontecia. Alguém escrevia uma carta, ela tinha, obviamente, sempre as suas saudações. Geralmente as cartas do mundo greco-romano tinham aquela saudação de graça, Karen, né? Uma saudação maravilhosa. E também no término da carta, segundo o capítulo 23, versículo 30, sendo informado do que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra eles, e termina saúde. Então era assim que começava a carta. Ela começava com uma saudação e ela terminava também com uma saudação. Uma coisa interessante, que uma das cartas que é considerado de cunho informal é a carta de Paulo aos Filipenses. O próprio Dr. Champlin, ele diz na sua enciclopédia de Teologia e Filosofia, página 407 de Piaget, e ele fala uma coisa interessante, abre aspas. Ele diz o seguinte, aqui eu quero ler para os amados irmãos. Ele diz: a Epístola aos Filipenses é ligeiramente mais informal, porém foi tão bem preparada que é uma pequena peça de literatura clássica. Portanto, até mesmo nesse caso, a palavra epístola fica melhor do que a palavra carta. A palavra carta geralmente é uma palavra que a gente usa hoje, em plena era da pós-modernidade, como um documento mais simples, mais informal, e a forma com que a gente escreve hoje é uma forma completamente diferente de todo aquele preparo que havia no primeiro século da era cristã. E o apóstolo Paulo, qual era o material usado para Paulo escrever esses documentos? Lá em 2 João, capítulo 1, versículo 12, diz que dos materiais utilizados para escrever documentos bíblicos neotestamentários era o papiro. O papiro, obviamente, vocês sabem que é aquela folha prensada, né, trabalhada para poder ser escrito. Foi criado naquele mundo antigo, já na época dos egípcios já se utilizava o papiro. Também, segundo o relato de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o outro material usado era o pergaminho. Já era um material que foi criado posteriormente, por volta do ano 197 a.C. Aí tem outros materiais, que no caso tem o velino, tem as ostragas e muitos outros materiais primitivos, conforme os achados arqueológicos, que na verdade são utilizados para escrever documentos antigos. Mas o documento bíblico, segundo o relato que eu acabei de apresentar, era escrito, a princípio era escrito em papiro e pergaminho. Depois foi criado os códex, que eram na verdade cadernos costurados com uma outra determinada finalidade. Eu queria poder apresentar para os irmãos o que de fato é uma epístola, né? E do que se trata essa epístola. A epístola de Paulo aos Filipenses, ela é mais informal pelo fato de que ela é uma epístola que trata mais de uma relação de carinho de Paulo, uma relação de amor. Na verdade, Paulo externaliza um fruto muito latente nessa carta, que é a alegria. Filipenses 4:4, Paulo apresenta a dupla alegria que ele expressa nessa carta e diz lá, né? Veja bem, olha o que está escrito em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse termo alegrai-vos aparece por 16 vezes em toda a carta de Paulo aos Filipenses. E a partir desse momento eu quero descrever as formas com que Paulo ele apresentou essa carta, a forma com que de fato ele escreveu esse termo alegria. Primeiro, Paulo orava com alegria pelos filipenses, por se lembrar da cooperação que a igreja praticou pelo Evangelho no nascimento da igreja lá em Atos 16. Isso você pode ver em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 4. Segundo, Paulo se alegrava por ver seus opositores pregando o Evangelho, pois sabia que quem salva é o Cristo e a proclamação comum do Evangelho, e não pregador com falsas motivações, segundo Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 17 e 18. Uma coisa interessante é que a gente tem encontrado em nossos dias
uma coisa profundamente interessante, que eu já quero poder aplicar na igreja esse fato. Nós estamos vivendo uma era nociva de pregadores com falsas motivações, com pregadores que ficam aí se jactanciando, ostentando vaidades intelectuais, jactâncias acadêmicas, quando não, eles ficam querendo se promover à custa do Evangelho. Era o que estava acontecendo no contexto histórico da carta de Paulo aos Filipenses. Isso precisa ser desconstruído nos nossos dias. Precisamos eliminar isso com o ensino sério das Escrituras. Precisamos resgatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a autoridade somente da palavra. Toda autoridade que o homem de Deus tiver, ela é oriunda da palavra de Deus. Você que acredita nisso, levante a sua mão e adore o nome do Senhor, pois é disso que se trata a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, o que importava para Paulo é que o Evangelho de fato fosse pregado. Infelizmente, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: nós estamos vivendo uma época onde a antiga teologia liberal do século XVIII, que foi criada no período do iluminismo, onde somente a razão era aquilo que necessário e essencial para a interpretação das Escrituras, ela voltou com muita força nos nossos dias. Infelizmente, a gente pode analisar como isso está sendo disseminado nos meios de comunicação em massa, e você é o responsável nessa geração de refutar com a verdadeira doutrina, com a verdadeira teologia, com a ortodoxia cristã, o que de fato é o cristianismo, o que de fato é o Cristo e o seu Evangelho. Você deve ter na sua mente a tentativa de adquirir conhecimento e informação nessa conferência, com o propósito de poder refutar muitas das heresias que você pode encontrar por aí. Então, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o Evangelho não é fonte de lucro, o Evangelho não é fonte de autopromoção. O Evangelho, ele foi pregado para a salvação do perdido. O Evangelho, ele foi a maior exposição da glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho é a proclamação de que alguém morreu e ressuscitou, para que todos os homens em todos os povos, tribos, línguas e nações tivesse vida, e vida com abundância. E quando eu falo com vida com abundância, não são conquistas materialistas, não é esse evangelho triunfalista. Eu estou falando da promessa e esperança da eternidade que nós devemos buscar. Então, a partir desse ponto de princípio, Paulo se alegra que o evangelho ainda é poderoso, que o evangelho ainda é real, inclusive nos nossos dias. Terceiro, Paulo confiava que sobreviveria para alegrar os filipenses, que os defenderam contra os seus opositores. Desde que a igreja nasceu, sempre houve opositores dos verdadeiros pregadores do evangelho. Desde toda a história da igreja, e esse ataque interno e externo, ele sempre foi vencido, porque a igreja cheia do Espírito Santo, e a igreja que Deus sempre levantou em todas as épocas e todas as eras, um povo remanescente fiel, uma geração de remanescentes, conforme Paulo escreve aos Romanos, que nesse período da graça ainda ficou 7.000 remanescentes. Obviamente, a gente se tratando aí dos judeus que haveriam de crer, e também daqueles que haveriam de se levantar no seio da igreja, que não corromperiam a mensagem do Evangelho, que não se venderiam, que não negociariam princípios, não barganhariam com valores espirituais. E é isso que Deus requer da sua igreja, e isso alegrava Paulo, porque ainda haviam pessoas que estavam do lado de um homem de Deus e do lado da verdade, e é isso que Jesus quer para a sua vida nessa noite. Eu quero dizer para você que você precisa se ombrear com aqueles que defendem a causa do Evangelho, que você precisa se ombrear com aqueles que de fato são os proclamadores verdadeiros, autênticos e reais dessa mensagem de boas novas. Quarto, Paulo tinha a sua alegria incompleta por ver a possibilidade de quebra da unidade da igreja, que é o que nós vamos falar mais a pouco depois, porque a gente vai falar sobre a carta dos Filipenses, um chamado à comunhão. Eu quero daqui a pouco falar, porque eu fui estudar um pouco sobre isso, e eu tenho uma ideia de comunhão bíblica,
obviamente, não é uma ideia pessoal minha, mas é algo que eu extraí da Escritura, que é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Apesar da gente for dissertar hoje sobre a perícope da comunhão, e que obviamente a comunhão gera unidade, dentro da perícope de Filipenses 1, versículo 27 ao 30, e do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, mas existe algo muito mais profundo do que meramente está escrito de Filipenses. O que Filipenses, na verdade, o que Paulo fez, escreveu os Filipenses, foi algo que ele já vinha vivenciando, que a igreja primitiva já vinha vivenciando, e eu vou apresentar aqui a origem de toda a comunhão humana, autêntica, verdadeira, real, e que traz de fato a unidade da igreja. É possível você estar aqui todos reunidos num determinado ajuntamento, mas não estar em comunhão. É possível estarmos todos reunidos aqui, mas de fato não estarmos em verdadeira unidade. E é possível se reunir no dado ajuntamento com intenções perversas, que inclusive eu vou provar, baseado no próprio texto bíblico de Atos 16, que a gente vai poder dissertar isso um pouco mais à frente. Mas eu queria falar o seguinte: nós somos responsáveis de orar, de buscar a Deus, de meditar na sua palavra, de estar conectado com Cristo Jesus, para que de fato, nessa união mística com Cristo, nessa união espiritual com Cristo, porque basicamente o Paulo começa aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 1, é isso. Eu poderia falar sobre a questão de Paulo e Timóteo ter escrito essa carta, e porque Paulo escreveu a carta e inseriu Timóteo, mas eu considero que todos já sabem a realidade que Timóteo foi um dos que ajudou Paulo no começo da igreja em Filipos, no nascedor da igreja na Europa, e era muito importante com que Paulo citasse Timóteo em sua carta, e disse: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. É interessante também entender que Paulo se coloca servo de Jesus Cristo, o termo grego doulos, ele na verdade traz a ideia de alguém que servia a Cristo, tanto quanto os homens do passado, como Moisés, que é o mesmo termo grego que você encontra na Septuaginta, é a mesma expressão que Moisés usa, quando ele servia a Deus, quando ele era servo de Deus, quando ele era escravo de Deus. É bem verdade que a palavra doulo no mundo greco-romano tinha mais um sentido pejorativo, de alguém que na verdade era alguém que tinha uma vida assim bem depreciativa, mas já no texto bíblico já é uma função mais nobre, é servir alguém, uma pessoa divina, no caso servir a Deus, servir a própria deidade, como servir Cristo como um único Deus, como Pai. Uma outra coisa interessante é que ele escreveu essa carta a todos os santos em Cristo Jesus. Uma coisa interessante aqui sobre essa questão em Cristo Jesus é a preposição em. A preposição em no grego, ela dá ideia também para dentro de. E segundo o léxico de William Karen Taylor, ele descreve que quando todas as vezes aparece em Filipenses essa palavra em Cristo, está de fato apresentando a união da igreja com o Senhor Jesus, que obviamente mais tarde você vai encontrar em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Então Paulo está escrevendo aos santos em Cristo Jesus, aqueles que estão unidos espiritualmente em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A partir desse dado momento a gente pode entender, de forma maravilhosa, essa união espiritual da igreja com Cristo, porque toda comunhão, ela deve ser, a verdadeira comunhão, ela é produzida pela divindade, ela é produzida pela Trindade Santa, ela é produzida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A comunhão é algo que Deus insere em nossos corações nessa relação para com Ele. No entanto, essa comunhão deve ser mantida com a unidade da igreja. Então a igreja, ela recebe essa comunhão, essa união espiritual com Cristo e mantém essa comunhão através da unidade da igreja. Esse aqui é o primeiro fato importante, fundamental, que todos nós precisamos entender nessa noite. E é maravilhoso entender que Paulo já começa a escrever para uma igreja que ele considerava que estava realmente em comunhão com Cristo Jesus. Eu também estarei falando sobre isso mais tarde. Mas quanto isso, as 16 ocorrências do termo alegria, a gente dá ainda continuidade sobre a quinta possibilidade pelo qual Paulo escreveu, se alegrando com a igreja de Filipos.
Paulo tinha a sua alegria incompleta por ver, obviamente, a possibilidade da quebra da unidade da igreja. 5. Paulo se alegrava com a possibilidade de ser mártir e gostaria que a igreja se alegrasse com ele. Veja o que é que um homem de Deus sonhava. O homem de Deus sonhava em partir e já estar mais próximo de Cristo. É maravilhoso a gente estar, como Paulo disserta, que embora estejamos no corpo, ausentes estamos do Senhor, mas fora do corpo, presentes estamos do Senhor. Paulo descreve que ele queria viver uma comunhão mais intensa, uma comunhão mais forte, mais real. E embora ele estando no corpo, ausente ele estaria do Senhor, mas ele queria, ter o prazer e ter o desejo, como de fato teve, depois ter sido decapitado pelo imperador Nero por volta do ano 68 depois de Cristo. Mas ele queria ter o prazer de experimentar essa aproximação mais intensa. Ele sonhava com isso, ele desejava isso. E é bem verdade que muitas outras pessoas dos nossos dias, pelo contrário, têm medo de partir já com Cristo. Quando eu vejo um crente ter medo de morrer, alguma coisa está errada nessa relação do crente para com Deus. Porque a primeira coisa que Jesus faz quando nós nos entregamos ao seu senhorio é libertar nossa consciência de toda a culpa. E o que eu tenho visto são crentes, são cristãos completamente intoxicados por uma consciência culpada. E o fato é que quando a gente vê que o crente se depara com a face da morte, ele teme. Paulo era um cristão diferente. Ele sabia para onde ia após a morte. Ele desejava estar com Cristo. Ele desejava partir e estar com Cristo. Agora, ele queria também que outros se alegrassem com as suas aspirações. Hoje, a gente se alegra quando um irmão, ele tem um carro, ele compra uma casa. Ele se alegra quando o irmão consegue um bom emprego, consegue uma estabilidade. A gente se alegra com o irmão dentro do ponto de vista humano. Mas a gente precisa voltar a resgatar a alegria que a igreja de Filipos tinha, porque não era só a alegria como fruto do Espírito em Paulo nessa relação com a igreja de Filipos, mas era um sentimento recíproco, era um sentimento mútuo, que convergia para o mesmo fim. A igreja se alegrava, a igreja ela regozijava-se com o fato de que Paulo desejava estar com Cristo, e ele gostaria que ela continuasse mantendo esse desejo. Hoje eu quero dizer aos amados irmãos que também a alegria deve ser algo fundamental no meio da igreja. Os irmãos têm que buscar o batismo com o Espírito Santo, porque os dons ainda são realidades para os nossos dias. A igreja evangélica brasileira está passando por um esfriamento espiritual muito grande. Não vemos mais tantos homens de Deus usados. Eu me lembro há 20 anos atrás, a igreja ela tinha pessoas que eram cheias do Espírito Santo, pessoas que falavam em variedade de línguas, outros se levantavam no culto e interpretavam as línguas, aleluia, e outro se levantava e profetizava, os demais ficavam observando para ver se de fato procedia todas aquelas maravilhosas revelações pelo dom do conhecimento que Deus havia dado para a edificação do corpo de Cristo. A gente não vê mais as pessoas buscando os dons espirituais. A gente não vê, na verdade, nenhum irmão se alegrando com o outro quando ele diz: olha, eu vou me dedicar numa vida mais intensa em oração, numa vida mais intensa na minha espiritualidade, porque eu não posso me tornar alguém repleto de conhecimento, cheio de formalidade. Eu não posso me tornar um teólogo formal, como disse Charles Spurgeon: ou você coloca fogo no seu sermão, ou coloque seu sermão no fogo, mas faça com que a sua palavra tenha vida, faça com que a palavra que você pregue tenha a autoridade de Deus, aleluia. E é isso que eu gostaria que você entendesse, que essa é a proposta da carta de Paulo aos Filipenses. Essa é a proposta pela qual Paulo escreveu a carta. Ele gostaria que a igreja se alegrasse por suas aspirações espirituais. E hoje isso está escasso nos nossos dias. Isso está muito escasso. E a gente precisa voltar. A gente tem que deixar de ser saudosista. Porque lá no começo da igreja era assim. Porque lá nos primórdios de
Daniel Berg, Gunaving, lá no começo. Não, estamos vivos. Ainda não morremos. Ainda somos capazes de tomarmos decisões em direção a Deus. Ainda somos capazes de romper com essa formalidade religiosa e nos aproximarmos do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que todos vocês são capazes, todos nós somos capazes de unir uma vida piedosa com a erudição, com o conhecimento. Você precisa andar com as duas pernas. Você precisa aprender a se desenvolver por completo. Jesus era repleto de conhecimento e de sabedoria. No entanto, o próprio Cristo era cheio do poder de Deus. Todos os que diretamente foram mentoreados por Cristo tiveram o poder de Deus, a unção, a autoridade. Infelizmente, eu tenho me deparado com algumas situações. Eu tenho conversado com o pastor Josivaldo Santos, conversei com o pastor Jonas Luque. Infelizmente, os seminários de teologia em Belém do Pará, das Assembleias de Deus, têm sido completamente contaminados, né? Como relatei, o diretor lá é diretor de teologia de uma instituição pentecostal, mas que é sensacionista, defende que os dons cessaram dentro de uma igreja pentecostal. Se fosse eu, pastor, presidente daquela igreja, ele não serviria mais para lecionar nos seminários de uma Assembleia de Deus. Uma igreja profundamente arminiana, e ele defendendo aí o hiper super calvinismo, alegando que pode pecar porque ele é eleito para ser salvo, independente da vida moral ou ética que ele possa ter. E isso está acontecendo dentro das Assembleias de Deus do Brasil. Graças a Deus, eu glorifico a Deus pela vida do pastor Jonas Lupe, pela vida dessa igreja maravilhosa, que está aqui desejosa em aprender a palavra de Deus, desejosa em de fato discernir a vontade de Deus pela Escritura, pois não existe a possibilidade de nós conhecermos a vontade de Deus fora da Escritura. Ela é revelação suficiente de Deus, ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. Só você que acredita nisso, levante a sua mão e dê um prato de glória nessa noite. Glorifique a Deus. Não vamos fazer da EBOL também uma conferência formal, uma coisa técnica, fria. Vamos fazer com que os nossos corações venham de novo acender essa chama de um avivamento autêntico e real pela palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus para os nossos dias. Sexto, Paulo mandaria Timóteo para que o informasse da real situação dos filipenses e assim o alegrasse com boas notícias, mas acabou enviando Epafrodito para alegrar os irmãos de Filipe. Ou seja, ele tinha tanta alegria que ele na verdade preferiu alegrar os irmãos do que somente de forma egoísta receber a alegria e o carinho como de fato ele havia recebido quando recebeu as dádivas da igreja de Filipe havia enviado para ele. É maravilhoso quando um pastor ele é muito bem cuidado por sua igreja. É maravilhoso quando um pastor ele recebe o apoio de sua igreja. E Paulo ele estava na sua prisão domiciliar em Roma, segundo Atos 28, e mesmo estando naquelas situações, quando escreveu a carta dele aos Filipenses, aqui de sorte que Paulo não estava em Roma. Depois a gente pode tratar sobre isso, né? Nós temos aí 4 horas de plenária, né? Para fazer a exposição, primeiro tentar fazer a exposição completa e total dessa carta. A gente vai tentar pelo menos exaurir e elucidar algumas questões que nós consideramos importantes para essa conferência, porque a carta é uma riqueza de detalhes. A gente vai tentar em síntese, aqui não tem como. Uma carta dessa aqui é para a gente mastigar versículo por versículo aí, no mínimo alguns meses, para poder ver se realmente tira o supra-sumo da carta. Então a gente vai tentar trazer também o melhor para você. Eu estudei sobre a carta, eu tentei extrair dela algo que é profundamente necessário para a vida prática. Toda teologia deve ser prática. Esse negócio de teologia que fica só no campo da ideia e da teoria
ela não traz nenhum resultado espiritual para a igreja. A verdadeira teologia bíblica, ela é prática, e o Espírito Santo já está inserindo essa palavra em seu coração. Cadê os crentes de Deus aqui? Louvado seja Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Creia nisso. Aleluia. Calma que eu sou que nem carro alto, é difícil de pegar. Depois que eu pego, a gente vai embora. Sou pentecostal, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu estou nervoso porque eu vejo pastores aqui, professores, né? A tribuna é forte. Mas eu tenho carinho, fora na semente, tem um carinho maravilhoso por todos eles. Então veja bem, quando alguém de fato é um homem de Deus, atingiu a maturidade, ele se preocupa mais em gerar alegria no outro do que propriamente receber atitude somente de carinho. É o que a gente citou aqui, pelo menos na sexta citação. Na sétima, Paulo sempre estimulou a alegria dos irmãos em Cristo. Você pode ver isso lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1, quando ele disse: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É maravilhoso a forma com que Paulo sempre vai tratar. É uma carta que, na verdade, a palavra-chave dessa carta é alegria. Existem outras palavras-chave que nós vamos aqui desenvolver, mas eu quero começar dizendo que essa carta, a priori, ela trata de alegria. Até pelo fato de Paulo, aqui na sua citação do capítulo 1 de Filipenses, versículo 3 e 4, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria a súplica por todos vós, com todas as minhas orações. Paulo, ele fazia petições com propósito. Ele não somente orava, mas suplicava, pedia a Deus com o propósito de que a igreja de fato pudesse crescer em todos os sentidos e que Deus pudesse retribuir a igreja, abençoar a sua igreja. Toda ação espiritual, obviamente impedida pelo Espírito, porque a própria carta vai descrever que Deus está trabalhando no coração dos irmãos de Filipe. Deus é que está operando, como diz o capítulo 12, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. E a palavra efetuar no grego significa é Deus que energiza, ó glória. Vocês estão entendendo que Deus vai energizar, pastor? Eu estou desanimado, eu estou desestimulado, eu não estou motivado, eu estou triste, eu tenho passado por uma série de problemas, eu tenho passado por uma série de dificuldades, mas é Deus que energiza em você, tanto querer como realizar. É Deus que energiza em você o seu querer e o seu realizar. Quantos de vocês acreditam nessa palavra, que exatamente o Espírito Santo está entrando em vossos corações, está energizando não somente o querer, mas o realizar? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo também se alegrava por ver os cristãos de Filipos firmes no Senhor. É maravilhoso você ver alguém que de fato consegue andar sozinho com as duas pernas. A função do pastor, obviamente, juntamente com toda uma equipe de evangelismo, é anunciar o evangelho de salvação para toda a sociedade. E a partir daí, alguns acabam aderindo a essa proposta. E na adesão dessa proposta, eles passam a ser pastoreados e mentoreados e discipulados para o desenvolvimento da fé. E, no entanto, a gente começa a analisar o seguinte: a gente começa a analisar que Paulo afirma que toda a real alegria vem do Senhor, ou melhor, Paulo se alegrava por ver que os cristãos de Filipe estavam firmes no Senhor, segundo o relato do capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É maravilhoso quando alguém ele não fica naquela dependência constante dos seus mentores espirituais, mas ele passa a desenvolver aquilo que foi orientado, instruído, ensinado, e a partir daí dá fruto. A maior característica de que alguém de fato está firme no Senhor é que ele frutifica. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem pessoas que acham que está na responsabilidade do pastor desenvolver o projeto de uma igreja. Pastor, ele cuida do rebanho, quem gera ovelha é uma outra ovelha.
O pastor obviamente cuida da ovelha, faz com que a ovelha tenha a estrutura necessária para gerar. E Paulo se alegrava pelo fato dessas ovelhas estarem firmes e dando fruto para a glória de Deus. Porque depois você vai entender que essas ovelhas estavam tão firmes no que de fato Paulo tinha ensinado e tinha se desenvolvido o seu caráter cristão, que até mesmo após a prisão de Paulo, a igreja ousava mais confiadamente pregar o Evangelho de Jesus. Eu te pergunto, se o pastor Jonas Lupe, Deus o livre e guarde, for preso, como ainda agora a gente viu, né, pastor Jonas Lupe, um homem de Deus pregando o Evangelho no Maranhão, que foi preso, tá, por uma juíza, por pregar o Evangelho. Qual vai ser a sua reação? Vai ficar escandalizado? Vai criar conceitos equivocados de fatos dos quais você não pôde presenciar? Meu Deus, o pastor pecou. Havia irmãos que tinham conceito equivocado da graça de Deus sobre as autoridades das quais Jesus chamou para fazer a sua obra. Esses irmãos estavam completamente equivocados, porque o próprio Paulo descreve, aleluia, que a graça do Senhor Jesus foi dada aos cristãos, não somente de crer nele, mas também de padecer por amor dele. E muitos não entendem isso. Irmãos, eu acredito, pastor, a gente olha o fato do pastor ter sido preso por pregar o Evangelho, mas eu acredito que a igreja só vai se despertar quando a perseguição começar a vir. Porque a igreja está vivendo em nossos dias um profundo sentimento de conforto. A igreja está numa zona de conforto. A igreja só vai voltar a orar quando de fato houver uma perseguição maciça. Aleluia. É complicado, está falando com o pastor Jonas Lupe e com o pastor Josivaldo, que para mim a escatologia é um negócio assim que não se fecha, né? A gente acredita no arrebatamento secreto, né? Existe uma vertente da escatologia que acredita no arrebatamento secreto, acredita na vinda de Cristo, né? Antes do período da grande tribulação, antes da perseguição, né, final que haverá, período de ira de Deus. E existe outro grupo que está acreditando que a igreja passará pela grande tribulação e será perseguida. Já estamos vendo aí sinais nas portas. Está mais próximos de nós do que imaginamos. Você está pronto? Você está pronto? Eu não vim só para trazer para você uma teoria. Eu vim para despertar você para uma vida real na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Porque eu preciso que você entenda. Ou você se desperta um cristianismo autêntico. Busque em Deus as estruturas psicológicas, emocionais, espirituais para suportar a perseguição. A gente não suporta fazer um irmão falando mal da gente. Está me caluniando, está me denegrindo, está acabando com a minha reputação, com a minha imagem. Vou processar. Não, Senhor. O irmão não leva outro a litígio. Nunca leu 1 Coríntios 6. O irmão não leva outro. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Perseguição. A gente quer ser evangélico, mas tudo que nós não suportamos é a realidade que Cristo nos chama para viver o Evangelho de forma prática. E não somente se esconder por trás de um arcabouço religioso, por trás de estereótipos. A essência é mais importante. Como está a nossa essência? Jesus disse o seguinte lá em Atos 1:8: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, será que é escrito assim lá? Então, depois de ser revestido de poder, a igreja vai fazer uma campanha e todo mundo vai entrar no reteté. Está escrito: então sereis minhas testemunhas, meus mártires. Então a igreja vai ter a estrutura e a capacidade necessária de não me negar em face da morte. Aleluia!
Louvado seja Deus. Você pensa que a vida e a morte é o que, meu irmão? Em nome do Senhor. Um teco na cabeça foi embora. Hoje eu sou pastor pela graça de Deus. Deus tirou a arma das minhas mãos. Deus me tirou de uma vida que só Ele poderia tirar. Quando você chegar mais próximo de mim, você vai ver meu rosto todo estourado, de soco, de briga. Eu brigava, eu atirava, fazia bebia, me drogava, eu fazia os diabos. Quando eu me converti, meu pai piauiense, vaqueiro, eu mostrei as fotos aqui do meu pai, não quero falar sobre experiência, mas eu aprendi com meu pai que a morte é muito rápida. O problema não é morrer, o problema é você viveu com propósito e vai morrer com que propósito? Não estou ministrando experiência aqui, estou ministrando o que Paulo estava dizendo. Paulo estava numa prisão, preparado para ser solto, se necessário fosse, e preparado para morrer, se necessário fosse. Será que nós estamos de fato preparados para as coisas ruins? Ou nós estamos criando expectativas das coisas boas, quando as coisas ruins acontecem sobre nós, nos frustramos? Eu sei que eu não vim aqui para ministrar só para acadêmicos, eu vim ministrar o coração de uma igreja. Paulo afirma que toda real alegria vem do Senhor. A origem, a essência do crente vem do Senhor. A dupla alegria que o crente pode sentir vem do Senhor, conforme Paulo disse em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não fique triste porque as coisas ruins estão acontecendo. Se estão acontecendo, é porque vai surgir um novo ciclo na sua vida. Um ciclo se fecha e outro começa. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou ministrando aqui, mas eu estou ministrando pela palavra e pelo Espírito de Deus. Um ciclo se fecha na sua vida e outro ciclo se abre. Vai haver uma diferença após essa conferência na sua vida. Muitos vão chamar o pastor e vão dizer para ele que foi mais do que um ensinamento acadêmico, que até agora eu não estou entrando em nenhuma profundidade acadêmica. Até agora eu estou ministrando somente numa perspectiva devocional. Eu não entrei no academicismo ainda aqui. Mas a igreja, ela precisa buscar estar tão unida com Cristo, que essa união gere gozo em você, gozo tal que seja independentemente das circunstâncias. 10. Paulo sentiu-se alegre, não somente por ver os irmãos de Filipe se lembrar dele, mas em demonstrar essa lembrança com envio de dádivas financeiras, conforme está lá em Filipenses 4:10. Aquilo que eu falei, é alguém que sabia honrar, que de fato também honrava a sua igreja. É alguém que estava disposto a dar a vida por ela. Quando uma igreja tem um líder que está disposto a dar a vida por ela, é uma igreja que sente a necessidade de sentir a dor do seu líder. Essas são as ocorrências dos textos que Paulo de fato tem nos apresentado sobre o termo alegria. Eu quero nesse momento agora fazer com que vocês venham pegar suas apostilas, que eu sei que vocês têm em mãos, e a gente vai entrar agora no outro limite. A gente queria quebrar o gelo, né? Vai ter um intervalozinho? Já deu? Já deu. Obrigado, pastor. Controla aí. Controla. Tá bom? Amém.
E aí, meus irmãos, vai ter um intervalo. Eu vou passar aqui para o pastor e ele vai, daqui a pouco a gente volta. Um intervalinho, né? Um intervalo de 10 minutos.